Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Conexão Escola TV. Eu sou o professor Valdeir. Na aula de Geografia de hoje, vamos refletir sobre como é a organização política e administrativa da cidade em que vivemos, a cidade de Goiânia, e como acontece a participação na cidade. Vamos lá? Observe o texto e a imagem que está aí na sua tela. É uma notícia de jornal do ano de 2019. A notícia foi retirada do site do governo do estado de Rondônia. A manchete é: adolescentes compõem a mesa de abertura da 10ª Conferência Estadual da Criança e do Adolescente em Rondônia. E mostra um adolescente falando ao microfone. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto, professor? Tudo. Quando um adolescente participa de uma conferência que discute interesses seus, ele está participando da vida em sociedade, participando da cidade. As conferências e conselhos são formas de participação, uma oportunidade para se discutir assuntos de interesse específico. Há conferências de vários temas. O da foto era sobre os direitos da criança e do adolescente. Vamos retomar um pouquinho para entendermos bem. Vivemos em uma democracia representativa, ou seja, a população escolhe pessoas para representar os interesses da população. Por isso, é importante conhecer bem as propostas de todo candidato, para que a representação feita seja de fato dos interesses do povo. No município, são escolhidos o prefeito e os vereadores. No estado, a população escolhe o governador e os deputados estaduais. E no país, os representantes escolhidos são os deputados federais, os senadores e o presidente da República. Essa escolha é feita pela população através do voto. Essa é uma forma de representação. Você viu que a democracia representativa é feita pela participação indireta da população, ou seja, através de seus representantes. Mas existem formas de participação direta na sociedade também. A chamada democracia participativa pode ser exercida pela população de algumas formas. Entre elas, os conselhos de direitos, os plebiscitos e referendos e também propondo leis. Vamos ver? A população pode participar diretamente das decisões através de plebiscito e referendo, que são formas de participação direta. O que é isso, professor? Plebiscito é quando a população é consultada sobre se um projeto de lei pode ser criado. Já o referendo é quando uma lei já existe, mas há algo específico ali que a população precisa ser ouvida. Então a população é perguntada se concorda ou não sobre determinado assunto daquela lei. Certinho? Existem mais formas de participação da sociedade também nas decisões do governo. Os conselhos, por exemplo, são órgãos em que o governo e a população participam juntos para decidir sobre questões específicas. Os conselhos de educação, conselho de saúde, conselho de cultura, dos direitos da criança, são formados por pessoas do governo e da sociedade e devem decidir juntos sobre diversos assuntos. Eles também devem ajudar a fiscalizar o governo, para que os recursos sejam gastos de forma correta. Por isso, a participação da sociedade é tão importante nos conselhos. Aliás, você sabia que a sua escola também tem um conselho? Ele é o conselho escolar, que também é uma forma de participação, pois é quem decide sobre o que é melhor para a sua escola. Você sabe quem é que participa do conselho da sua escola?
Que tal dar uma pesquisada, hein? É importante. E quando os direitos não são respeitados? Existe um personagem nessa história toda que tem a função de cobrar do governo os direitos que não estão sendo garantidos. O Ministério Público atua sempre que há alguma coisa errada ou quando os direitos estão sendo violados, como quando alguém precisa de assistência à saúde, à educação e assistência social. Você viu que o governo não pode trabalhar sozinho, não é mesmo? Isso é muito importante saber. Mas, professor, a população pode propor alguma lei? A resposta é sim. A população não pode votar as leis, porque essa é uma função do poder legislativo, lembra? Mas a população pode propor a criação de uma lei de acordo com algumas regras. Isso se chama projeto de lei de iniciativa popular. Um exemplo de lei que foi proposta pela sociedade é a lei da ficha limpa. Você já ouviu falar? Ela impede de serem eleitos aqueles candidatos que foram condenados. E você sabia que essa lei foi uma lei de iniciativa popular? Ou seja, ela foi proposta pela população. Professor, tem alguma outra forma de fazer valer os meus direitos? A resposta também é sim. Toda criança tem o direito de ter uma vida saudável, com sua família e com a sua comunidade. Quando uma criança sofre algum tipo de violação, deve ser comunicada ou ao Conselho Tutelar ou por meio do Disque 100. É fácil o número, não é? Disque 100, que é para denúncias de violações de direitos da criança. Vamos à nossa revisão da aula de hoje. Vimos que a participação na vida em comunidade é muito importante e pode ocorrer de diversas formas possíveis. A mais conhecida é por meio da representação, ou seja, quando a população escolhe os seus representantes por meio de votação direta. Vimos também que existem outras formas de participação da sociedade, como a proposição de leis, a consulta sobre leis e a participação em conselhos, sejam eles de direitos ou não. E vimos ainda que é muito importante também ficar atento se os seus direitos estão sendo garantidos. Espero que tenham gostado da aula de hoje e as atividades dessa aula se encontram no portal Conexão Escola. Não deixe de acessar e até a próxima.